Você já se sentiu preso em um pesadelo, sem conseguir acordar? Eu vivi um pesadelo, mas não sabia que estava vivendo. Eu tinha apenas 6 anos quando meu mundo começou a desmoronar. Não era uma história de princesa, era a história de uma menina que perdeu sua infância por causa de alguém que deveria me proteger. Eu nunca imaginei que um dia eu contaria isso, mas eu aprendi que a dor só nos enfraquece quando guardamos ela pra gente. E é por isso que estou aqui hoje, para contar a minha história e talvez ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Meu nome é Sebastiana, tenho 78 anos e moro na cidade de Santana de Parnaíba, São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da minha vida. Uma história que por muitos anos eu guardei dentro de mim. Uma história de dor, mas também de superação. Eu sei que muitas de vocês talvez já tenham passado por momentos difíceis e por isso quero que se sintam acolhidas aqui. Gostaria de saber de onde você está assistindo a minha história. De qual parte do Brasil ou do mundo? Deixe nos comentários, porque eu quero saber que você está aqui comigo, ouvindo o que tenho a dizer. E por favor, se você puder, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, é bem rapidinho, minha querida, e assista até o final. Meu pai e minha mãe tiveram uma briga muito feia, uma briga que eu nunca vou esquecer. Eu era pequena demais para entender tudo o que estava acontecendo, mas lembro da gritaria e das palavras duras que se trocaram. Ele disse coisas tão cruéis, coisas que ainda ecoam na minha cabeça até hoje. Minha mãe tentou resistir, mas no fim, eles se separaram. Eu vi meu pai indo embora e naquele momento eu senti que o chão desapareceu debaixo de mim. Não sabia o que iria acontecer, mas sabia que ele não voltaria. E minha mãe, depois disso, ficou diferente. Ela ficou mais triste, mais fechada, então passou 1 mês e foi quando ela conheceu o João. Eu não sabia como o tempo iria me mudar. Naquele momento, eu só queria entender por que meu pai foi embora, por que ele escolheu não estar mais ali. Mas a vida seguiu, e com ela começaram a surgir outros desafios que eu jamais imaginei enfrentar. 5 meses se passaram e minha mãe já estava com João há um tempo. Eu via ela se apaixonando por ele, mas algo dentro de mim me dizia que ele não era o homem certo. Eu ainda era muito nova, mas já sentia que as coisas estavam mudando e que não seria mais como antes. Minha mãe parecia feliz, mas eu não estava. A casa ficou diferente, ele estava sempre lá e eu comecei a perceber que as coisas não eram como pareciam. Eu sentia que minha mãe não me via mais da mesma forma. Ela estava envolvida com João e eu, me sentindo mais sozinha a cada dia, fui crescendo com um vazio dentro de mim. Não entendia muito sobre relacionamentos, mas sabia que, de algum jeito, minha infância estava se despedindo. Minha mãe começava o dia me levando para a escola. Eu era apenas uma criança, com 6 anos, mas já começava a sentir o peso das mudanças. Ela me deixava na porta da escola e ia direto para o trabalho, e quando eu voltava do colégio, eu ficava sozinha com João em casa. Às vezes, eu ficava pensando se ela sentia minha falta quando ia trabalhar, ou se ela já estava tão envolvida com ele que nem percebia o quanto eu me sentia sozinha. João não era um homem de muita conversa, e durante a tarde ficávamos os dois em casa, sem muita coisa para fazer. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas sabia que não era uma boa sensação. Eu passei muitos dias assim, sem falar nada, com medo de expressar a saudade que sentia de uma família unida. Quando minha mãe voltava do trabalho, eu tentava fazer tudo direitinho, para que ela não se preocupasse. Mas dentro de mim, algo estava se quebrando, e eu não sabia como lidar com isso. Eu lembro bem de um dia em que minha mãe estava atrasada para o trabalho. Ela trabalhava na casa da Dona Marlene e, como sempre, estava apressada. Então, pediu para o João me levar até a escola naquele dia. Eu, com meus 6 anos, ainda não entendia bem as coisas, mas, naquele momento, percebi que algo estava acontecendo que não deveria acontecer. Assim, quando voltamos para casa, João se ofereceu para me ajudar a tirar o uniforme, mas eu neguei dizendo que sabia fazer isso sozinha. Mas ele insistiu de um jeito estranho,
Na hora ele começou a tocar no meu corpo. Eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida para sempre. Ele agiu de uma maneira estranha que eu não sabia como interpretar. Foi um momento que me deixou desconfortável e algo dentro de mim sentiu que eu não estava segura. Eu não sabia o que fazer. Não tinha palavras para explicar o que estava acontecendo. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu não consegui mais ser a mesma criança, com o mesmo sorriso inocente. Meu mundo começou a desmoronar lentamente, e a sensação de medo e confusão tomou conta de mim. Eu fiquei muda, sem saber a quem recorrer ou como pedir ajuda. Eu só queria que aquele dia não tivesse acontecido. Minha mãe nunca me perguntava se eu estava bem. Ela estava sempre tão ocupada com o trabalho e preocupada com João que nunca percebeu o que estava acontecendo de verdade. Eu sentia uma dor enorme dentro de mim, mas nunca conseguia expressar. Eu não sabia como, ou mesmo se alguém ia me acreditar. Então, me calei. Um dia, ouvi João conversando com minha mãe, dizendo que iria me levar para a escola todos os dias. Assim ela não ficaria tão sobrecarregada com as corridas da manhã. Ele dizia que era bom para ela descansar. E minha mãe, com aquele sorriso que sempre tinha quando estava aliviada de algum peso, ficou até animada. Ela achava que ele estava sendo gentil, querendo ajudar. Talvez até achasse que João estava tentando se aproximar de mim para ocupar o lugar do pai. Mas o que ela não sabia, o que ela não via, era que ele não estava querendo cuidar de mim. Ele estava se aproveitando da minha vulnerabilidade. Eu me sentia impotente, porque minha mãe acreditava que ele estava fazendo aquilo por boa vontade, quando na verdade ele só queria mais uma oportunidade para controlar e manipular a situação. E eu me sentia cada vez mais sozinha, mais perdida, sem saber o que fazer ou para quem pedir ajuda. Os dias foram passando, e o que parecia ser um gesto de bondade por parte de João me levava para a escola todos os dias. Na verdade, me fazia sentir mais desconfortável. Eu não entendia o que ele queria de mim, mas cada vez que ele se aproximava, algo dentro de mim me dizia que estava errado. Eu tinha medo, mas ninguém sabia. Minha mãe acreditava que tudo estava melhorando. Ela ficava mais tranquila porque João estava me levando e trazendo da escola, mas para mim a sensação de insegurança só aumentava. Ele começou a ser mais presente, a passar mais tempo comigo em casa, e eu já não sabia mais o que era certo e errado. Meus olhos se fechavam para o mundo ao meu redor. Eu estava em silêncio, e isso me consumia. A cada dia eu me sentia mais perdida, mais sozinha. Eu queria falar, mas não sabia como. E se eu falasse? O que minha mãe faria? Eu sabia que ela me amava, mas ela estava cegada pelo amor por João. Ela não via o que estava acontecendo diante dos seus olhos. E eu só queria ser uma criança de novo, mas cada vez mais a minha infância estava sendo roubada. Quando você é criança, deveria ser protegido, amado e sentir que está segura. Eu nunca soube o que era isso. Aos poucos, percebi que não podia contar com ninguém, que, se eu não tomasse as rédeas da minha vida, talvez não fosse mais capaz de encontrar uma saída. Naquele dia, eu estava no banheiro tomando banho. Naquela época, não tinha chuveiro na minha casa, então eu tomava banho com balde, como muitas crianças e famílias naquela época. Eu estava ali, sozinha, e não sabia que aquele dia seria tão diferente. A porta do banheiro estava encostada, sem trinco, e sem eu perceber, João entrou sem bater. Eu me assustei e comecei a gritar, mas ele rapidamente mandou eu calar a boca. Ele tinha um jeito agressivo, um olhar que me fazia tremer por dentro. Eu estava tão assustada, tão impotente, que comecei a chorar. Não sabia o que fazer. Ele se aproximou de mim, me tocou de forma que eu sabia que não deveria, mas eu não conseguia me mover, não conseguia fazer nada. Eu só queria que aquilo acabasse, mas ele continuava ali, fazendo o que fez. Eu estava tão perdida, tão assustada, que não sabia como reagir. Quando foi no final da tarde, minha mãe chegou em casa. Ela me viu com o rosto inchado de tanto chorar e logo perguntou o que tinha acontecido. Mas eu não consegui falar nada. Eu queria gritar, contar tudo, mas João estava lá,
com aquele olhar que me dizia para não dizer nada. Eu sentia que se eu falasse, tudo ia piorar. E naquele momento, a única coisa que eu podia fazer era me calar, porque tinha medo das consequências, tinha medo do que ele pudesse fazer. Minha mãe não entendia, e João sabia exatamente como me intimidar. Meses se passaram, e eu já tinha 7 anos. As coisas em casa continuavam estranhas, mas de algum jeito João nunca fazia nada. Ele não trabalhava, não ajudava em nada. Passava os dias dentro de casa, sentado, fazendo nada. Minha mãe era quem sustentava a casa, quem mantinha tudo funcionando. João estava acomodado, e parecia que isso não o incomodava. Minha mãe trabalhava duro para sustentar a casa, enquanto ele ficava ali, sem fazer esforço algum. Isso me incomodava muito, mas o pior de tudo era que, mesmo ele não fazendo nada, ele tinha um poder sobre a minha mãe. Ela o tratava como se fosse o homem da casa, e ele se aproveitava disso para continuar naquela situação. Minha mãe talvez pensasse que estava fazendo o melhor para essa nossa família, mas na verdade ela estava deixando ele tomar conta de tudo. Ele estava ali, sem trabalhar, sem contribuir com nada, mas ainda assim se fazendo de importante, enquanto minha mãe bancava tudo. E eu, no meio disso tudo, me sentia cada vez mais sem poder, sem voz, presa em uma situação que eu não sabia como resolver. Na escola, eu me sentia completamente isolada. Todos os outros meninos e meninas brincavam juntos, riam, corriam pelo pátio, mas eu não conseguia fazer parte disso. Eu não sabia como. Sempre que alguém me chamava para brincar, eu não conseguia ir. Era como se algo dentro de mim me impedisse de ser como as outras crianças. Era horrível. Eu via meus amigos se divertindo, mas eu não conseguia me juntar a eles. A dor que eu sentia dentro de mim era tão forte que me paralisava. Eu não tinha vontade de brincar, de sorrir, de ser feliz como todas as outras crianças. Eu estava marcada por algo que nem sabia como explicar. Eu me sentia suja, feia, como se algo tivesse sido arrancado de mim, e isso me impedia de viver uma infância normal. Era como se o peso daquele trauma estivesse me consumindo. Eu não conseguia compartilhar o que sentia com ninguém, porque não sabia nem como explicar. Eu só sabia que por dentro algo estava quebrado, e eu não sabia como consertar. Eu olhava para as outras crianças e desejava poder ser como elas, mas a realidade que eu vivia era muito diferente. Meu pai tinha sumido por um bom tempo, não tinha notícias dele, e eu estava tão perdida na minha própria dor que nem me preocupava com o que ele estava fazendo. Mas quando eu tinha 8 anos, ele apareceu. Ele veio até a nossa casa, me procurou, e naquele dia ele me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se todo o tempo que ele esteve ausente não tivesse feito diferença. Ele me perguntou como eu estava. Algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão doloroso. Quando ele perguntou se eu estava bem, foi como um tiro direto em mim, porque na verdade eu não estava bem e nunca estive. Eu queria poder contar tudo para ele, falar sobre o que estava acontecendo em casa, o que João fazia. Mas eu não conseguia. Ele estava tão distante, tão fora da minha vida, que não me sentia confortável para me abrir. Eu queria, mas as palavras não saíam. Ele parecia preocupado, mas para mim era como se ele fosse um estranho. Ele não sabia o que estava acontecendo na minha vida. Ele não sabia o peso daquilo tudo. E no fundo, eu sabia que ele não seria capaz de entender. Mesmo querendo tanto desabafar, eu me sentia incapaz de ser aberta com ele. A dor de tudo o que eu estava vivendo me fazia sentir que eu estava sozinha, mesmo quando ele estava ali. Eu queria poder ser só uma criança, mas as palavras que eu não dizia estavam me matando por dentro. Agora, minha querida, eu vou te contar como eu resolvi acabar com todo esse sofrimento. Depois disso, quando minha mãe chegou em casa, ela me chamou e disse que a patroa dela, Dona Marlene, tinha pedido para ela me levar até a casa onde ela trabalhava. Ela queria me conhecer. Minha mãe parecia animada, achando aquilo uma coisa boa,
Mas dentro de mim eu sentia algo muito maior do que apenas curiosidade. Naquele instante, eu senti um alívio enorme. Eu não ia precisar ficar sozinha com João naquele dia. Só de saber que eu ia sair dali, que não ia ter que enfrentar mais uma tarde de medo, já me dava um pouco de paz. Eu nunca imaginei que fosse ficar tão feliz com um simples convite. Na minha cabeça de criança, aquilo era como um respiro. Eu ia conhecer uma nova casa, uma nova pessoa. E, o mais importante, eu não ia precisar ficar presa naquele lugar onde eu me sentia vulnerável e indefesa. No dia seguinte, minha mãe me levou até a casa de Dona Marlene. Ela me apresentou a ela e, para minha surpresa, Dona Marlene era uma pessoa tão boa, tão gentil. Ela me tratou com tanto carinho que logo me senti à vontade. Eu fiquei surpresa, porque nunca tinha encontrado alguém tão acolhedor. Dona Marlene gostava de crianças. Ela me tratou como se eu fosse sua própria filha. E aquilo foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. Ela disse que adorava a minha companhia, e com o tempo me contou que ela tinha tentado ter filhos, mas não conseguiu. Por isso, ela se sentia tão feliz por me conhecer, porque de alguma forma ela me via como uma filha. Dona Marlene gostava de me ver por perto, e isso me fazia sentir tão bem, como se finalmente eu tivesse encontrado um pouco de paz. Ela pediu para minha mãe me levar todos os dias até a casa dela, para que eu passasse o tempo lá. Para mim, aquilo foi um alívio. Em sua casa, eu me sentia segura. Me sentia como se estivesse em um lugar onde eu não tinha medo. Dona Marlene, com toda a sua bondade, sabia da separação dos meus pais. Ela, de um jeito bem suave, perguntou se eu gostava do novo papai, se ele me tratava bem, se ele era bom comigo. Quando ela fez essa pergunta, eu não consegui segurar as lágrimas. Foi como se tudo o que eu estava tentando esconder, tudo o que eu carregava dentro de mim, tivesse vindo à tona de uma vez só. Eu não conseguia responder. As palavras ficaram presas na minha garganta. Eu comecei a chorar, sem conseguir entender o porquê de tanto sofrimento. Naquele momento, eu saí de perto dela. Eu não queria que ela visse aquele sofrimento, porque eu sabia que se eu falasse, seria uma dor imensa. Eu não queria que ninguém soubesse o que realmente acontecia dentro de casa. Eu só queria fugir, correr para longe daquilo. Dona Marlene, depois de me ver chorar naquele dia, ficou preocupada. Ela percebeu que havia algo mais por trás do meu sofrimento e, no fundo, queria entender o que estava acontecendo. Ela sabia que algo não estava certo, mas não queria me forçar a falar. No dia seguinte, quando minha mãe me levou até lá, Dona Marlene me tratou com uma calma ainda maior. Ela tocou no assunto de novo, mas de uma forma tão acolhedora, tão suave, que me fez sentir que poderia confiar nela. Ela disse com toda a gentileza que eu poderia confiar nela, que eu não precisava ter medo de contar o que estava acontecendo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu senti, pela primeira vez, que eu não estava sozinha, que alguém realmente se importava comigo. Eu comecei a chorar, sem conseguir controlar. As palavras saíram como um alívio, um desabafo de toda a dor que eu estava carregando dentro de mim há tanto tempo. Foi quando eu contei tudo. Falei sobre João, sobre o que ele fazia, sobre o medo que eu sentia. Eu não sabia se ela ia me entender, mas naquele momento, algo me dizia que ela não me julgaria. Era como se um peso tivesse sido retirado de mim. Eu finalmente disse tudo o que estava guardando dentro de mim, e Dona Marlene apenas me ouviu. Ela não disse nada naquele momento, mas a sua presença, o jeito que me tratou, foi o que eu precisava. Ela me deu o apoio que eu nunca soubera que precisava. Depois que eu terminei de desabafar, Dona Marlene me olhou com um olhar tão gentil e, ao mesmo tempo, preocupado. Ela me perguntou com a voz suave: Sebastiana, sua mãe sabia de tudo isso? Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando entender se eu deveria dizer a verdade. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha como esconder. Então, com a voz baixa e cheia de vergonha, eu disse: Não, ninguém sabia, Dona Marlene. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu sentia um vazio,
Uma culpa por não ter dito nada antes, mas ao mesmo tempo eu tinha medo das consequências, de como minha mãe reagiria. Ela trabalhava tanto e eu não queria preocupar ela. Eu achava que se eu falasse, tudo ficaria ainda pior. Eu me sentia tão sozinha naquela época. Não sabia como pedir ajuda. Mesmo com Dona Marlene me oferecendo um ombro, eu ainda tinha medo de dizer a verdade. Porque, no fundo, eu não queria ser vista como a culpada de tudo aquilo. Dona Marlene, ao ver o quanto eu estava sofrendo, não conseguiu ficar calada. Ela sabia que, se nada fosse feito, a situação só pioraria. Então, ela foi até minha mãe e contou tudo o que estava acontecendo. Ela disse que algo muito grave estava acontecendo dentro de casa, que eu estava sendo muito maltratada, que estava sendo abusada por João e que minha mãe precisava saber da verdade. Minha mãe, quando soube, ficou paralisada. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. João sempre foi tão atencioso com ela, tão cuidadoso, parecia até um homem exemplar aos olhos dela. Ela nunca poderia imaginar que ele faria algo assim. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. Eu vi no rosto dela a incredulidade, o choque. Ela não sabia o que fazer, não conseguia entender como isso estava acontecendo. João sempre mostrava tanto carinho e preocupação, parecia ser o marido perfeito e o padrasto ideal. Como ela poderia acreditar que ele fosse capaz de algo tão cruel? Eu senti uma dor imensa, não só por tudo o que eu tinha vivido, mas pelo olhar de desespero da minha mãe. Ela estava perdida, sem saber em quem confiar, sem saber o que fazer. E naquele instante eu percebi o quanto a vida dela também estava prestes a mudar para sempre. Minha mãe, quando finalmente conseguiu processar tudo o que Dona Marlene tinha contado, começou a chorar. Ela estava descontrolada, gritando, se desesperando. Era um choro de dor e raiva misturados, e eu nunca tinha visto minha mãe tão quebrada assim. Ela não conseguiu se conter. Saiu correndo de casa sem saber o que fazer, mas a raiva a impulsionava. Queria perguntar a João, confrontá-lo, exigir respostas. Quando ela chegou em casa, não demorou muito para tudo acontecer. Ela entrou e, sem avisar, começou a bater na porta, gritando. Quando João abriu, minha mãe disse tudo o que sabia. Eu sei o que você fez com a minha filha. Você vai pagar por isso, João. Eu estava no caminho com Dona Marlene e, ao ouvir os gritos, a tensão já tomava conta do ar. Chegamos na porta e, quando entrei na casa, vi minha mãe ali, com os olhos arregalados, a voz embargada, mas firme, dizendo a João tudo o que ela sabia. Ele estava parado, sem palavras, tentando fazer de conta que não entendia nada. Mas minha mãe não deixou espaço para ele fazer aquele teatro. Ela gritou de novo. Eu sei tudo, João. Não tente negar, porque a verdade está aqui, diante de mim. Você vai pagar por tudo o que fez. Ele estava tão sem palavras, tão sem reação, que parecia um homem completamente perdido. Naquele instante, eu soube que tudo ia mudar. A situação finalmente ia ser resolvida. Mas naquele momento, a coisa mais surpreendente foi ver João ali, quieto, sem saber o que fazer, sem saber como se defender. Ele tentava desviar o olhar, mas sabia que já não havia mais como esconder a verdade. Eu, com Dona Marlene, cheguei no momento em que ele estava sem palavras, completamente sem reação. Eu vi o medo nos olhos dele, o medo de que tudo o que ele tinha feito finalmente tivesse vindo à tona. E naquele momento, eu soube que a minha mãe iria fazer o que fosse necessário para me proteger. Naquele instante, minha mãe, sem pensar duas vezes, virou-se para João e, com os olhos cheios de raiva e dor, disse: Você não vai ficar mais um minuto dentro de casa. Você vai embora agora. Ela não hesitou. Estava decidida. Tudo o que ela sentia, toda a revolta que tinha acumulado, finalmente vinha à tona. João, sem saber o que fazer, começou a sair, tentando se justificar, mas minha mãe não queria ouvir mais nada. Ele estava indo embora quando, naquele exato momento, meu pai chegou. Eu olhei para a porta e vi ele entrando, não entendendo nada do que estava acontecendo. Meu pai ficou parado por um segundo, observando a confusão,
e logo perguntou: "O que está acontecendo aqui? Por que essa briga?" Quando minha mãe contou a verdade para ele, dizendo tudo o que João tinha feito, meu pai não conseguiu se controlar. Ele ficou furioso, os olhos dele brilhando com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Ele não pensou em mais nada, não teve piedade. Ele simplesmente correu para cima de João e, em um impulso de raiva, o agarrou e o empurrou contra a parede. Começou a bater nele como nunca imaginei que fosse acontecer. Era como se meu pai estivesse descontrolado, fazendo aquilo com uma fúria acumulada, que até então eu não sabia que ele tinha dentro de si. Ele bateu tanto em João que eu realmente pensei que ele fosse morrer ali. João caiu no chão, totalmente sem forças, e meu pai, ainda com o rosto vermelho de raiva, parou apenas quando viu que ele já estava desmaiado. Meu pai, então, pediu para alguém chamar uma ambulância. Ele sabia que João precisava de ajuda, mas a situação já estava fora de controle. Quando a ambulância chegou, João foi levado para o hospital e meu pai ficou ali, com o corpo todo tremendo. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava tentando proteger a mim e a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se aquilo era a melhor solução. Tudo estava tão fora de controle. Naquele dia, minha vida mudou para sempre. A violência, a raiva e a dor de tudo o que aconteceu estavam no ar. Eu não sabia se me sentia aliviada ou aterrorizada. Só sabia que, finalmente, a verdade tinha vindo à tona. Mas o que veio depois, ninguém poderia imaginar. Depois que a confusão toda passou e João foi levado para o hospital, minha mãe, ainda em choque, me puxou para perto dela. Eu podia ver a culpa nos olhos dela. Como se todo aquele tempo que ela não percebeu o que estava acontecendo com ela tivesse se acumulado naquele momento. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse, quase em um sussurro: "Minha filha, me desculpe. Eu não percebi o que estava acontecendo. Eu estava tão focada no trabalho, em tentar criar você e dar o melhor pra gente, que eu não vi. Eu deixei uma pessoa entrar na nossa casa, sem conhecer de verdade, e eu não vi o que ele estava fazendo com você." Aquelas palavras, minha gente, me tocaram profundamente. Eu não sabia se era alívio por ela finalmente reconhecer o que tinha acontecido, ou tristeza por saber que ela se culpava tanto. Eu vi minha mãe se culpando, chorando, pedindo desculpas, e algo dentro de mim se quebrou. Eu queria poder fazer algo para aliviar a dor dela, mas ao mesmo tempo sabia que ela estava tentando se perdoar por algo que não tinha percebido. Foi difícil ver minha mãe assim, tão vulnerável. Mas foi aí que meu pai, que ainda estava ali, parado, em silêncio, se aproximou dela. Ele colocou a mão no ombro da minha mãe e disse com a voz calma e firme: "Eu sei, Maria. Eu sei que foi difícil, mas agora estamos juntos. O que importa é que estamos aqui e vamos cuidar dela, de nós, como sempre deveríamos ter feito." Foi como se aquela dor, aquela tensão que pairava no ar, começasse a se dissipar. Eu estava ali, no meio daquela conversa, e pela primeira vez me senti um pouco mais em paz. Ver meu pai consolando minha mãe, os dois juntos, sentindo-se uma família novamente, foi um alívio para mim. Eu nunca tinha visto meu pai tão próximo da minha mãe, tão carinhoso e protetor. E ali, naquele momento, eu senti que finalmente havia algum tipo de redenção, algum tipo de cura para a dor que a gente tinha carregado por tanto tempo. Eu, vendo os dois se abraçando, sentia uma esperança renascendo. Eu sabia que nossa história estava longe de ser fácil, mas naquele instante eu acreditei que juntos poderíamos superar tudo o que já tínhamos passado. E aquele gesto de carinho entre eles, por mais simples que fosse, me dava força para seguir em frente. Depois daquele dia, eu até pensei que finalmente meus pais iriam ficar juntos de novo. Eu sonhava com isso, com a ideia de ter a nossa família completa, de ver a minha mãe e meu pai juntos, cuidando de mim como deveria ser. Mas na realidade, meu pai já estava com outra mulher. Eu não sabia o que sentir naquele momento, pois era difícil para mim aceitar isso, mas eu entendi que, por mais que ele quisesse estar perto de mim,
Ele já tinha seguido seu caminho. Era o que ele tinha decidido, e eu não podia fazer nada para mudar isso. Mas mesmo com tudo isso, meu pai nunca me abandonou. Ele sempre esteve por perto, nos visitava, se preocupava comigo, fazia o papel de pai. Não era como eu queria, mas no fundo, ele ainda estava ali, tentando de alguma forma reparar o que tinha feito. Não era o que eu imaginava, mas era o suficiente para mim naquela época. Minha mãe, por sua vez, tomou outra decisão. Ela não colocou mais nenhum homem dentro de casa. Ela focou em mim, em dar a mim o que eu precisava, em me proteger de tudo o que já havia acontecido. E, de certa forma, isso trouxe uma paz para nós duas. Eu sabia que ela estava tentando fazer o melhor para mim, mesmo com todas as dificuldades e erros do passado. Aos poucos, minha mãe se reergueu. E eu, mesmo sendo tão pequena, aprendi com ela a me fortalecer, a lutar pelo que era certo. A gente não teve mais aquele ideal de família que eu tanto sonhava, mas no fim, percebi que o que realmente importava era o amor e o cuidado que nos dávamos. E isso, de alguma forma, foi o que me salvou. Os anos passaram, e quando eu já tinha 25 anos, eu achei que o trauma, aquele peso que carregava dentro de mim, ia sumir. Eu pensei que, depois de tudo o que tinha acontecido, poderia seguir em frente, ser feliz, começar uma nova vida. Mas a verdade é que o trauma não vai embora assim, de uma hora para outra. Toda vez que eu conhecia alguém que parecia me tratar bem, me interessava. Eu queria acreditar que poderia ser diferente, que talvez eu conseguisse me relacionar de uma maneira saudável. Mas algo dentro de mim sempre me bloqueava. Sempre havia aquele medo, aquela sensação de estar sendo invadida, de estar sendo tocada de maneira errada. E por mais que eu tentasse, nunca dava certo. As pessoas ao meu redor não entendiam isso. Elas não sabiam o que eu tinha passado, e mesmo quando eu tentava explicar, era difícil. Para elas, eu parecia estranha, distante. Elas não viam o que estava por trás de mim. Não viam as cicatrizes invisíveis que me impediam de me conectar com os outros de uma maneira normal. E, sinceramente, eu me sentia perdida, porque eu não sabia como lidar com isso também. Não era por falta de vontade. Eu queria ser feliz, eu queria amar e ser amada. Mas o que eu havia vivido quando era criança, as coisas que passei, isso me marcava de uma forma que ninguém podia entender. Eu me sentia sozinha, me sentia incompleta, como se algo dentro de mim estivesse quebrado e ninguém pudesse consertar. Eu tentava seguir em frente, mas o medo de me entregar a alguém, de deixar as pessoas entrarem no meu espaço, era tão grande, tão esmagador. Eu vivia no constante conflito entre querer amar e ter medo de ser magoada, de ser violada novamente, de sofrer mais. E isso, aos poucos, foi me afastando das pessoas, me tornando mais distante. As tentativas de relação nunca duravam, porque o meu coração estava cheio de inseguranças, de fantasmas do passado que eu não conseguia exorcizar. Eu tentei me relacionar, tentei mais de 5 vezes. Mas a cada vez era sempre a mesma coisa. Eu sentia o medo me consumir, sentia o trauma tomando conta de mim de novo. Eu queria ser feliz, eu queria viver, mas era como se algo dentro de mim fosse quebrado e não pudesse ser consertado. Eu me sentia incapaz de amar, de ser amada. E a dor parecia ser mais forte do que qualquer outra coisa. Foi aí que eu comecei a procurar por algo maior que eu. Algo que pudesse me ajudar, algo que me desse forças para sair daquela escuridão. Eu comecei a visitar a igreja que tinha perto de casa, mesmo sem saber muito bem o que esperar. Aquelas pessoas, com suas palavras de fé, pareciam me dar um pouco de consolo, pareciam me dar um pouco de paz. E foi no meu quarto, sozinha, que eu encontrei o maior alívio. Às vezes, a tristeza era tanta que parecia que eu não ia conseguir suportar. As noites eram longas e solitárias, e muitas vezes eu chorava de dor, de saudade, de tudo que tinha perdido. Mas aos poucos eu comecei a orar, a pedir a Deus que tirasse aquilo de mim. Eu pedia que Ele me curasse, que me desse forças para superar os fantasmas do passado,
Eu orava, todos os dias, fervorosamente, até o momento em que eu sentia meu coração um pouco mais leve, um pouco mais em paz. Eu não sei explicar, mas, aos poucos, as orações começaram a fazer efeito. Minha alma parecia se acalmar, a dor não era tão insuportável e pela primeira vez em muitos anos eu comecei a sentir uma esperança. Foi aí que, finalmente, percebi que Deus estava ao meu lado, me ajudando a curar as feridas que eu carregava, aquelas feridas que ninguém mais podia ver. E foi assim, naqueles momentos de oração, que comecei a encontrar um alívio para o peso que carregava. Quando eu já tinha 27 anos, depois de tantos anos de dor, de luta, eu estava trabalhando em uma mercearia no bairro. Eu já tinha me acostumado com minha rotina, com a solidão. Já achava que talvez eu nunca encontraria alguém que realmente me entendesse. Mas foi quando conheci um homem chamado Marivaldo. Marivaldo era gentil e educado, algo que eu não esperava encontrar. Eu o via todo dia. Ele sempre vinha à mercearia, comprava suas coisas e conversava um pouco comigo. Era algo simples, mas, para mim, naqueles dias de trabalho, aquelas conversas me traziam um conforto imenso. Ele tinha uma maneira calma de ser, e eu me sentia à vontade para falar com ele sobre qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tanto medo. Medo de que ele fosse só mais um. Medo de que, depois de tudo o que eu passei, ele fosse apenas mais uma pessoa que iria me deixar, que não ia entender meus traumas. Eu estava tão acostumada a me fechar, a esconder minhas emoções, que eu nem sabia se valeria a pena me abrir de novo. E, em um desses dias, eu finalmente desabafei com ele. Eu contei sobre minha infância, sobre o que tinha acontecido, sobre como eu não conseguia me relacionar com ninguém por causa do que vivi. Ele me ouviu sem pressa, sem julgamento. Ele me entendeu de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Marivaldo foi paciente, me deu espaço para falar, para processar as coisas sem me apressar. E de alguma forma, ele me fez sentir que era possível acreditar novamente, que talvez houvesse uma chance de ser feliz de novo. E foi nesse momento que eu percebi que nem todas as pessoas são iguais. Que sim, ainda havia esperança para mim, e que eu poderia ser amada mesmo com as minhas cicatrizes, mesmo com os meus medos. Marivaldo foi alguém que realmente fez a diferença na minha vida. Alguém que não me pressionou, mas me ajudou a olhar para o futuro com mais coragem. Eu tinha 35 anos quando, com Marivaldo, tivemos nossos filhos, um casal de gêmeos. Eu lembro até hoje do dia em que eles nasceram. A sensação de vê-los, de segurar aqueles dois pequenos nos meus braços. Foi ali, naquele momento, que eu percebi que a dor do passado, ela já não estava mais tão forte. Não foi fácil, claro. A dor não desaparece de uma vez, mas a felicidade, o amor que eu senti pelos meus filhos, isso me curou mais do que qualquer outra coisa poderia fazer. Eu vi a partir dali que aquela dor que eu carregava por tanto tempo, ela estava se transformando. Não completamente, mas grande parte dela já não doía mais. E olha, hoje, com 78 anos, eu vejo a vida de uma maneira tão diferente. Tenho o meu Marivaldo ao meu lado ainda, depois de tantos anos. Graças a Deus, nós conseguimos superar tudo aquilo que aconteceu. Vivemos uma vida tranquila, sem os mesmos erros, sem as mesmas brigas que eu vi meus pais passarem. Hoje, eu sou avó e bisavó. Tenho 2 netos incríveis que me enchem de alegria, e eu sou bisavó de 2 meninos. Eu olho para eles e vejo tudo o que eu passei, tudo o que superei, e vejo um futuro mais brilhante para eles. Eles não vão passar pelo que eu passei, e isso é o que mais me faz feliz. Eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu construí, pelo apoio do meu marido, Marivaldo, e pela força que ele me deu para superar todas as adversidades da minha vida. Hoje, eu posso olhar para o meu passado e dizer: eu venci. Eu venci o que tentaram me fazer acreditar que seria o fim. E com a graça de Deus, vivo em paz, rodeada de amor e carinho. Antes de terminar, se você gostou dessa história e ela tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda muito.
E me conta, de onde você está assistindo essa história? Eu fico curiosa para saber, viu? E se você que está assistindo a essa história já passou por algum trauma parecido, se carrega uma dor que parece impossível de superar, eu quero que você saiba uma coisa. Só Deus pode tirar isso de você, de verdade. Eu sei disso por experiência própria. Só Ele pode curar o seu coração e te dar a força que você precisa para seguir em frente. Basta você procurar Ele, confiar e deixar que Ele cuide de você. Ele pode te dar a paz que você tanto precisa. Então, não se esqueça, nunca perca a fé. Deus está contigo, sempre. E se você gostou dessa história, compartilhe ela com alguém que você acha que também precisa ouvir. Às vezes, a história de alguém pode ser a luz no fim do túnel para outra pessoa. Fiquem bem e até a próxima!